Na penumbra dos séculos, ecoam sussurros de uma ordem lendária, cuja queda ressoa até os dias atuais. O que você faria se te dissessem que os Cavaleiros Templários, massacrados em 1307, jamais pereceram de fato? Que, como uma sombra imortal, eles ressurgiram, secretamente tecendo os fios de uma das mais poderosas e misteriosas fraternidades do mundo, a maçonaria. Esta é uma narrativa que transcende a história, mergulhando nas profundezas da lenda, do misticismo e da incansável busca por conhecimento oculto. Prepare-se para desvendar as camadas de um dos maiores enigmas da história ocidental. A conexão entre os Cavaleiros Templários e a maçonaria é um dos temas mais férteis e controversos dentro do estudo de ambas as organizações. Para muitos, ela é uma verdade inquestionável, uma linhagem direta que liga a mística ordem medieval a uma fraternidade moderna. Para outros, não passa de um romance, um mito cuidadosamente construído para dar profundidade e um ar de antiguidade a rituais e ideais que surgiram muito depois. Mas como essa crença se enraizou? E o que a história e a historiografia maçônica nos dizem sobre essa intrigante possibilidade? Comecemos pela Ordem do Templo. Fundada em 1118, os Cavaleiros Templários eram monges soldados que se tornaram a mais rica e poderosa ordem militar da Idade Média. Sua missão original era proteger os peregrinos na Terra Santa. No entanto, com o tempo, eles se transformaram em uma força financeira e militar sem precedentes, operando uma vasta rede de castelos, terras e sistemas bancários por toda a Europa. Seu fim foi abrupto e brutal. Em 13 de outubro de 1307, sob as ordens do rei Filipe IV da França e do Papa Clemente V, os templários foram presos, torturados e acusados de heresia, idolatria e uma série de outras abominações. O resultado foi a dissolução da ordem e a morte na fogueira de muitos de seus membros, incluindo seu último grão-mestre, Jacques de Molay, em 1314. Com Molay em chamas, muitos acreditam que a chama dos templários se apagou para sempre. Mas seria essa a verdade completa? A maçonaria, por outro lado, emergiu publicamente na Inglaterra no início do século XVIII, com a formação da Grande Loja de Londres e Westminster em 1717. Suas origens exatas são debatidas, mas a teoria mais aceita é que ela evoluiu das guildas medievais de pedreiros operativos, que utilizavam símbolos e rituais para transmitir conhecimento e proteger seus ofícios. Com o tempo, essas guildas começaram a admitir membros aceitos, homens que não eram pedreiros, mas que se interessavam pelos ideais morais e filosóficos da fraternidade. Foi desse ambiente que nasceu a maçonaria especulativa que conhecemos hoje. A pergunta que surge é: como duas organizações tão distintas, separadas por séculos e com propósitos aparentemente diferentes, foram conectadas? A semente dessa conexão foi plantada no século XVIII, um período de grande interesse pelo esoterismo, pela antiguidade e pela busca por linhagens secretas e nobres. A lenda de que os templários sobreviveram se espalhou por diferentes correntes. Uma das mais persistentes é que alguns cavaleiros teriam escapado para a Escócia, onde teriam encontrado refúgio e preservado seus conhecimentos e rituais, eventualmente influenciando as lojas de pedreiros escoceses. É na Escócia que a teoria ganha força. O historiador e maçom William Preston, em sua obra Illustrations of Masonry, 1772, ajudou a cimentar a ideia de uma conexão com a antiguidade. Outro nome crucial é o Chevalier Ramsay, um maçom escocês que, em um discurso em Paris em 1737, ligou a maçonaria a cruzados e cavaleiros, embora sem mencionar explicitamente os templários. No entanto,
A ideia de que a maçonaria era a herdeira de uma ordem de cavalaria mística, com segredos antigos e um propósito maior, começou a tomar forma. O ponto de inflexão decisivo para a fusão das narrativas templária e maçônica foi a criação de altos graus, ou graus suplementares, dentro da maçonaria. No século XVIII, especialmente na França e na Alemanha, surgiram diversos ritos maçônicos que buscavam expandir os 3 graus simbólicos básicos: aprendiz, companheiro e mestre. Muitos desses novos graus incorporaram simbolismo e narrativas que remetiam aos templários. Um dos mais proeminentes é o rito escocês retificado, fundado na França em 1778, que incorpora explicitamente a linhagem templária em seus graus. Outro é o rito de York, popular nos Estados Unidos, que possui um corpo de graus, conhecido como ordens de cavalaria, incluindo a Ordem dos Cavaleiros Templários. Nestes ritos, os maçons podem ascender a graus onde eles são investidos como cavaleiros templários, usando vestimentas semelhantes às dos templários medievais e encenando rituais que supostamente ecoam as antigas cerimônias da ordem. Mas qual a base histórica para isso? A vasta maioria dos historiadores acadêmicos da maçonaria e dos templários concorda que não há evidências diretas e contínuas de uma transmissão ininterrupta de conhecimentos ou membros dos templários para a maçonaria. As lacunas temporais e geográficas são significativas. A perseguição aos templários foi abrangente, e a ideia de um grande contingente que escapou para manter a ordem viva em segredo carece de provas documentais. Então, por que a fascinação? Os historiadores e analistas críticos dessa conexão apontam para vários fatores. Primeiro, o romance e o drama inerentes à história dos templários são inegáveis. Uma ordem de guerreiros monges, rica, poderosa e perseguida, oferece um pano de fundo mítico atraente para qualquer sociedade secreta. A maçonaria, com sua própria aura de mistério e rituais velados, encontrou nos templários um ancestral idealizado que conferia prestígio e uma suposta antiguidade a seus próprios propósitos. Segundo, a incorporação de elementos templários nos rituais maçônicos pode ser vista como uma forma de história construída. Em vez de uma linhagem direta, é mais provável que os maçons do século XVIII, fascinados pelas lendas templárias que já circulavam na Europa, tenham incorporado esses elementos em seus próprios sistemas de graus. Eles buscavam aprimorar e enriquecer a experiência maçônica, conectando-a a um passado glorioso e a ideais de cavalaria, sacrifício e busca pela verdade que ressoavam com os princípios maçônicos. Rituais e graus maçônicos, com temática templária, frequentemente enfatizam a vingança pela morte de Jacques de Molay, a defesa da fé e a busca por um conhecimento perdido ou restaurado. Os cavaleiros templários maçônicos buscam personificar os ideais de honra, coragem e devoção. Não se trata, para a maioria dos maçons e estudiosos, de uma afirmação literal de descendência, mas sim de uma alegoria, um drama ritualístico que serve para transmitir lições morais e filosóficas. Acreditar na conexão templária maçônica é, em grande parte, uma questão de fé e interpretação. Para alguns, a ausência de evidências históricas concretas é irrelevante, pois a verdade estaria oculta em um plano esotérico. Para outros, a lenda é um belo adorno, uma história inspiradora que enriquece a experiência maçônica, mas que não deve ser confundida com a realidade histórica. A maçonaria, afinal, é uma sociedade que se baseia em símbolos e alegorias para transmitir suas lições. Os templários se encaixaram perfeitamente nesse universo simbólico. No final das contas, a conexão entre templários e maçonaria é um testemunho do poder do mito e da narrativa na construção da identidade.
Seja uma linhagem histórica ou uma elaborada construção mítica, a crença na sobrevivência templária dentro da maçonaria é uma parte inegável e fascinante da tapeçaria de ambas as tradições. Ela continua a inspirar, a confundir e a desafiar aqueles que buscam compreender os segredos mais profundos das sociedades secretas e da história oculta. Agora, se você foi tocado por essa imersão nos mistérios do passado e sente a chama da verdade arder em seu peito, saiba que o conhecimento não se limita apenas aos grandes livros e às antigas sociedades. Há um caminho para desvendar as profundezas de sua própria alma, uma jornada rumo à iluminação que transcende qualquer rito. A verdadeira sabedoria não está em meras palavras ou títulos, mas na transformação do seu ser. Clique no link na descrição e descubra como você pode trilhar o caminho da verdadeira liberdade, do propósito eterno e da profunda paz interior. Não perca mais tempo. O chamado para uma vida de significado está à sua espera.